Igreja Graça e Paz. O título da lição de hoje é Cristianismo aberto para balanço. E ela tem como referência a pequena e relevante carta de Paulo a Filemon. Embora essa carta possua apenas 25 versículos, quero ler inicialmente os versos 4 a 7, na nova versão internacional. Inclusive, você pode acompanhar a leitura através da legenda deste vídeo e compará-la com a versão da sua Bíblia. O texto diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você, Filemon, nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Repito, você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Eu gostaria de citar a mesma referência na versão A Mensagem. Filemon, toda vez que seu nome é citado em minhas orações, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais irmãos, os demais cristãos, no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos. E que as pessoas reconheçam Cristo em tudo. Amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor. Ainda mais quando vejo sua hospitalidade para com os irmãos. Queridos, ao término de cada ano, em regra, as empresas fazem um balanço geral do andamento de seus negócios na expectativa de traçarem novos planos que as façam avançar. De igual modo, muitos de nós repensamos a própria agenda e, não raro, insistimos em reprogramar ou até em rejeitar aquilo que, por alguma razão, nos frustrou no decorrer da caminhada. A propósito de nossas necessidades ou demandas existenciais, é importante revisar certas questões que deem real significado e orientação às nossas vidas, sobretudo no que tange a nossa fé em Jesus. Dizendo de outra forma, estamos fazendo a lição de casa? Temos feito uma avaliação adequada do cristianismo que professamos? Pense nessas questões iniciais. A propósito, já analisamos a implicação de sermos discípulos de Jesus, de tomarmos a própria cruz e segui-lo. Mesmo em isolamento social, em plena pandemia, podemos reafirmar que a misericórdia de Deus tem permanecido sobre nós. No entanto, irmãos, ao florescer de cada dia, temos nos alegrado com a solução de nossas pendências pessoais,
A opção por Jesus nos tem motivado a virarmos definitivamente aquelas páginas amareladas que entristeceram a Deus. Em outras palavras, temos amado mais as pessoas, temos adorado mais ao Senhor com nossas palavras e atitudes, temos regado nossos relacionamentos com paz, ética e santificação. Temos crescido em paciência. Irmãos e irmãs, temos sido mais compassivos diante da fraqueza alheia. Temos aprendido o significado de ser manso e humilde de coração. Temos controlado mais os impulsos do nosso relacionamento. Temos domado os desejos contrários à nossa fé. Percebemos-nos de bem com a vida. Enfim, qual é o balancete, a avaliação do cristianismo professado por cada um de nós? O boletim do nosso discipulado está acima da média ou estamos em recuperação? Pense nessas questões. Sabe por quê? Porque as Escrituras Sagradas afirmam que este exame é pessoal, porque cada um sabe de sua íntima condição diante de Deus e das pessoas. Vamos contextualizar um pouco a mensagem de Paulo a Filemon. Bem, Paulo já estava em idade avançada, fisicamente debilitado e encarcerado em Roma. Paulo escreveu ou ditou as epístolas aos Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. E a menor carta leva o nome do principal destinatário, ou seja, Filemon, uma pessoa convertida da cidade de Colossos, amigo íntimo e companheiro do apóstolo na obra do Evangelho. Filemon era detentor de grandes posses, homem rico e bem posicionado socialmente, e ainda que possuísse escravos, ele era conhecido pela singular generosidade dispensada aos irmãos na fé e necessitados. A pequena cidade de Colossos, do grego Colossais, que atualmente é a cidade turca de Onás, localizada no extremo ocidente da Ásia, era domínio do Império Romano, sob o poder autocrático de Nero, no período em que a carta a Filemon foi redigida. Como foi colocado, Paulo geralmente ditava suas cartas, mas essa em particular foi lavrada de próprio punho, como quem gostaria de irradiar luz de uma boa nova, mas olho no olho. A história relata que o escravo Onésimo havia furtado, provavelmente, algum bem da casa de Filemon, o que devia tê-lo, obviamente, deixado bastante indignado. A propósito, quem não ficaria? Entretanto, por uma circunstância desconhecida, ao entrar em contato com o prisioneiro Paulo, Onésimo, aquele que era o perturbador da paz, o ladrão fujão, Onésimo foi levado à fé em Jesus. Então, tomado de profunda gratidão, ele se uniu ao apóstolo e passou a servi-lo pessoalmente. Contudo, ainda que apreciasse a atenção de Onésimo e não defendesse a escravidão, Paulo conhecia as leis romanas. Por isso ele aconselhou que Onésimo retornasse
agora acompanhado de Tíquico, ao seu antigo senhor, levando consigo a referida carta que, entre outras coisas, ressaltava o arrependimento de Onésimo e o seu verdadeiro desejo de reconciliar-se com Filemão. É possível que, a essa altura, alguém pergunte, mas qual é a relação entre o teor da carta de Paulo e as questões introduzidas nessa reflexão? Irmãos e irmãs, confesso que, ao meditar nessa pequena carta, tanto fui encorajado a revisar certos valores cristãos, como reexaminei minha própria condição com Deus e com as pessoas, direto ou indiretamente, conectadas aos meus papéis. Portanto, o que a carta de Paulo a Filemão ensina à igreja hoje? Ou seja, o que ela ensina a mim e a você? Em primeiro lugar, o milagre da graça é a graça de sermos novas criaturas em Jesus. E repito, o milagre da graça é a graça de sermos novas criaturas em Jesus. Observe, Paulo mesmo explicita que os dois personagens centrais nomeados em sua carta foram irrefutavelmente impactados pelo milagre da graça da conversão. Assim, ao relatar as credenciais de Filemão e Onésimo, fica claro, fica evidente a legítima transformação de ambos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Filemão, quem era Filemão? Filemão era o amigo, era o irmão amado, era o grande amigo que conquistara não só o coração de Paulo, mas o de toda a igreja. Ele também era o companheiro, o fiel colaborador, o canal de Deus para abrir as portas do próprio domicílio a fim de amparar a igreja em sua obra missionária. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Todo pastor, em sã consciência, claro, sonha em ter gente como Filemão ao seu lado. Paulo mesmo declara, toda vez que o seu nome é citado em minhas orações, eu digo graças a Deus. Por quê? Porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus, Filemão. O apóstolo conclui, oro a Deus para que a comunhão ou o companheirismo que procede da sua fé seja eficaz, seja produtiva ou compartilhada com outros, nunca individualizada. Para que, olha que coisa bacana, para que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos a Cristo. Meu caro irmão Filemão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, muita consolação, pois você tem reanimado o coração de todo o povo de Deus. Portanto, irmãos, qual é o serviço de Filemão? O serviço de Filemão é reanimar corações. Repito, reanimar corações. E o nosso? Permita a Deus sermos referenciados da mesma forma, da mesma maneira. A respeito de Onésimo, o escritor lista outras virtudes dignas de nota, lembrando metaforicamente de sua paternidade espiritual como instrumento para converter
converter Onésimo a Cristo, Paulo o acolhe e o chama de filho, filho gerado na prisão. Ora, se uma gestação é delicada e demanda cuidados especiais, avalie em um ambiente prisional. O apóstolo ainda joga com as palavras, porque mesmo que Onésimo tivesse sido inútil pelo transtorno e prejuízo causado a Filemon, após a sua conversão, ele passou a encarar o real significado do próprio nome, isto é, útil. A amargura das correntes da escravidão deu lugar ao fascinante amor de Jesus. Olha que bênção, que milagre poderoso realizado pelo Evangelho. Paulo, então, ratifica que as boas novas do Evangelho são poderosas, como eu disse, poderosas para agir sobre aquele que aos olhos do mundo é escusado, imprestável, estéril, descartável, de modo a transformá-lo numa pessoa valiosa, especial e frutífera. Onésimo é, portanto, expressão viva do milagre operado pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo é, portanto, testemunha ocular desse novo nascimento. E eu pergunto a você, será que nos dias atuais há muitos Onésimos entre nós? Queira Deus que possamos ter essa grande alegria. O que a carta de Paulo a Filemon ensina à igreja hoje? Ou seja, o que ela ensina a mim e a você? Irmãos, em segundo lugar, eu digo que o milagre da graça é a graça de sermos família em Jesus. Repito a segunda lição. O milagre da graça é a graça de sermos família em Jesus. Estima-se que havia cerca de 5 milhões de escravos no Império Romano. Quase metade era propriedade da elite e dos homens prósperos que compunham menos de 1,5% da população. Inclusive, o status de um homem era medido conforme o número de escravos que possuía. Em geral, o escravo era oriundo de povos conquistados e quando ele servia no lar era chamado de ancillus, do latim, traduzido por servo ou empregado. Talvez fosse o caso de Onésimo. Para a cultura romana, entretanto, um escravo era algo muito mais negativo. Um escravo era alguém desprezível. Um escravo era alguém insignificante, desonrado, indigno, miserável e até detestável. Na melhor das hipóteses, sua importância era econômica como mera força produtiva e nada mais. Na lei mosaica, o escravo também era tratado como propriedade do seu senhor, conforme Êxodo 21, 21. Mas como o Evangelho enxerga esse problema, essa problemática? O maior impacto após a conversão, irmãos, não é o que se ouve na celebração ou liturgia, não é o que se vê da atuação de cada ministério ou departamento. O que realmente importa para o Evangelho é como a pessoa é acolhida como família em Cristo. É isso que importa. Tamanha foi a intervenção de Deus na vida de Onésimo que Paulo escreveu a Filemon. Filemon,
Eu o envio de volta em pessoa a ele que é o meu coração. Olha que coisa fantástica. Ele é o meu coração. Eu o envio agora não mais como escravo, mas como irmão amado em Cristo. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, não mais como objeto, quanto como cristão. Na perspectiva neotestamentária, todos nós somos identificados não por aspectos socioculturais ou econômicos. A admissão na comunidade não tem nada a ver com sobrenome tradicional, titulação acadêmica ou saldo na conta bancária. Tem a ver com filiação em Jesus. Filemon, repetindo as palavras do apóstolo, eu o envio de volta em pessoa, a ele que é o meu coração. Agora, não mais como escravo, dulon, da palavra doulos, servo, escravo, mas acima de escravo, como adelphon, agapeton, irmão em Cristo, irmão amado, adelphon, agapeton, irmão amado em Cristo. Que lição, irmãos! Que palavra de Deus poderosa! Mas além do milagre da graça, de nos proporcionar a graça de sermos novas criaturas e família em Cristo, em Jesus, o que ainda aprendemos com a carta de Paulo a Filemon? O que ela ensina a mim e a você? Em terceiro lugar, irmãos, o milagre da graça é a graça de recebermos o perdão. O milagre da graça é a graça de recebermos o perdão de Deus para sempre. Já foi esclarecido que um escravo era considerado uma propriedade, um objeto ou uma coisa, não uma pessoa. Entretanto, o Evangelho da Graça realizou algo fascinante. Onésimo passou a ser enxergado como um ser humano, cuja dignidade havia sido restaurada a ponto de tornar-se um irmão muito amado em Cristo. A eficácia da graça dispõe ao nosso entendimento a convicção de sermos restaurados, acolhidos, amados e, sobretudo, perdoados por Jesus e seus discípulos. É tão verdade que Paulo enviou Onésimo a Filemon e aos irmãos colossenses dizendo: ele é um de vós, ou seja, ele também é igreja de Jesus. A lição exemplar de perdoar um ex-inimigo arrependido, reconhecendo-o como irmão amado, é estatura de quem encarna todos os dias a mensagem da cruz a despeito de todo mal sofrido, de todo mal ocorrido. Esse é o modo como eu e você devemos acolher nosso próximo, nosso semelhante, nosso irmão em Cristo. Portanto, qual é o novo modo de vida dos filhos de Deus? Paulo responde a Filemon: receba Onésimo, seu ex-inimigo, ex-escravo fujão, como a mim mesmo. Dito de outra maneira, Filemon, já que você nasceu de novo e comunga do mesmo evangelho, ame o irmão Onésimo e o adote em seu círculo íntimo de amizade. Repito, já que você nasceu de novo
e comunga do mesmo Evangelho, ame o irmão Onésimo. Ouça bem, e o adote em seu círculo íntimo de amizade. Será que colocaríamos em nosso seleto grupo de amigos uma pessoa arrependida de ter nos magoado ou nos decepcionado profundamente? Para a lei mosaica, qualquer coisa roubada deveria ser restituída em dobro pelo culpado, conforme Êxodo 22:9. Para o Império Romano, um escravo era um bem possuído, despojado de qualquer direito. Já o dono tinha prerrogativa sobre a vida e a morte do escravo. Ou seja, o Senhor podia puni-lo com açoites ou até sentenciá-lo à morte. Por outro lado, perceba a radicalidade do Evangelho. De fugitivo, Onésimo passa a ser aceito como amigo achegado. De perseguido mediante a ira, o ódio, ele é acolhido com muito amor. Antes escravo, coisa ou objeto, agora, porém, irmão amado em Cristo. Diante dessa nova realidade, a mensagem de Colossenses 2, verso 14, reverbera e estronda como um trovão em nossos corações, dizendo que Jesus cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz para sempre. Jesus cravou o nosso pecado, a nossa culpa, o escrito de dívida que havia contra nós na cruz do Calvário para sempre. Irmãos, pecado é simultaneamente autodestruição e destruição. O pecado insulta a dignidade humana e afronta a santidade de Deus. Contudo, a ternura da graça continua ofertando a mim e a você colo para nos perdoar, colo para o perdão. Já que Filemon conquistara o coração da igreja, pergunto, será que ele permitiria que o céu fosse submetido àquele que o havia traído? Diante das verdades do Evangelho aqui apreciadas, aqui apresentadas, o que faríamos no lugar de Filemon? Pergunto também, a afetividade que tanto apregoamos tem libertado as pessoas e a nós mesmos de sentimentos de vingança ou amargura? Nossa fé em Jesus nos tem concedido a capacidade de comungarmos com quem nos ofendeu ou discorda de nós? Temos, ao menos, irmãos, convivido de modo pacífico com tais pessoas? Será que Deus se agrada de nós tanto quanto conseguimos impressionar socialmente? Afinal, há limites para expressar a fé autêntica do Evangelho? Há limite, irmão. Por isso é preciso, diante do que foi colocado, reavivar o ensino de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43 até o 48. Olha que palavra abençoada. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos.
Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. E se saudarem apenas os seus irmãos ou amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Segundo Jesus, é fundamental ressaltar que amar e orar pelo inimigo são virtudes inseparáveis dos filhos de Deus. São virtudes indissociáveis dos filhos de Deus, daqueles que andam nos passos de Jesus. Irmãos e irmãs, como queremos fechar o balancete do cristianismo que professamos? E como Deus fechará o dele a nosso respeito? Eu queria encerrar lançando aqui alguns últimos desafios. Que tal iniciarmos cada dia, semana, mês ou ano, incluindo de verdade, as pessoas mais improváveis na nossa lista de preferidos de irmãos amados? E que tal, a exemplo de Jesus, que tal o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, cogitarmos o nome das pessoas mais improváveis, cogitarmos seus nomes para a festa mais íntima e especial? A decisão é pessoal, a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é de cada discípulo. Que o Mestre dos Mestres nos conceda a lucidez de sempre andarmos em seus passos. Que o Mestre dos Mestres nos conceda a graça, a lucidez de agirmos como se Ele estivesse em nosso lugar. Grande abraço e, se Deus quiser, até breve.